rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ler novamente os versos 2 e 3, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez invocar o nome de Deus, nosso Senhor, em oração. Bondoso Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra. Ela é fiel, ela é pura, ela descortina os intentos do coração dos homens. Nós suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra tenha curso livre em nosso meio. Pelo Teu Espírito Santo, que é o real expositor da palavra, pregador por excelência, ela penetre fundo, profundamente, impactando, nos confrontando, operando em nós a unidade do Espírito, o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor, carecemos do Senhor em todas as coisas, somos uma igreja de pecadores, temos pecado em nós, já confessamos no início, mas repetimos aqui nosso reconhecimento de pecado, de culpa. Muitas vezes não somos amáveis, unidos de alma como devemos ser. Lhe pedimos que nessa noite o Senhor nos exorte, nos instrua a respeito de como devemos andar em unidade e amor. Dá-nos porção dobrada do Teu Santo Espírito para falar e para ouvir a Tua palavra. Possamos ouvi-la com fé, tremendo diante das Tuas ameaças, obedecendo todos os Teus mandamentos e abraçando todas as Tuas promessas. Fica conosco, ó Deus, abençoa cada um aqui, no menor ou maior, visitantes, membros, crianças, mais velhos, jovens, casais, todos possam ser abençoados pela Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 4, na passagem que consideramos na última ocasião, ele deu uma exortação clara para a igreja, um encorajamento, uma palavra de ânimo, com uma direção firme, para que eles permanecessem deste modo firmes no Senhor. E a verdade é que não há nada nesta vida como estar firme no Senhor. Não há experiência mais gratificante, não há alegria maior, mais sincera, mais genuína, mais pura, que nos dá firmeza, que nos torna inabaláveis do que estarmos firmes no Senhor. É a experiência de gozar de vida abundante, vida plena, maturidade na fé, frutificando para o Senhor a 100 por 1. Porém, a verdade é que existem muitos obstáculos para estarmos firmes no Senhor, e o apóstolo Paulo, ao longo da carta, já temos visto, pelos meses que temos exposto essa carta, tem tratado desses diversos obstáculos para a estabilidade na fé. Tem obstáculos que vêm de fora,
perseguição, falso ensino, heresias, maus exemplos, influência danosa. Ele tratou de vários desses assuntos que poderiam, de uma maneira ou de outra, abalar a estabilidade da fé dos filipenses. Há também obstáculos pessoais ou internos do nosso coração, a nossa própria inconstância, a nossa própria incredulidade, fraqueza na fé, perigos, obstáculos que residem no nosso próprio coração, ainda contaminado pelo pecado. Porém, existe um obstáculo, meus irmãos, que é fatal para que a igreja permaneça firme no Senhor. É o obstáculo da discórdia, da desavença, do conflito no meio do povo de Deus. Meus irmãos, a unidade é um componente essencial para a estabilidade ou para a firmeza. Um país que está dividido politicamente, como o nosso, nesse momento, é considerado um país instável. Tanto é que o nosso país está nessa situação, está sofrendo duramente por conta desse, não só por isso, mas por conta da divisão e toda a corrupção que se encontra, mas o país está instável, não sabemos qual lado vai ganhar, não sabemos o que irá prevalecer. A unidade, quando não existe, dá lugar à instabilidade. E o mesmo princípio se aplica na nossa vida da fé, na nossa vida como crentes individuais, mas sobretudo na nossa vida como igreja. Crentes isolados, crentes divididos, crentes separados não podem gozar de uma firmeza da fé, pois a nossa firmeza, ela é de uns para com os outros, ela é junta, ela é em unidade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, até esse ponto na carta, já tem dado indícios claros de que a igreja de Filipos sofria em algum sentido, em algum grau de desunião. O apóstolo Paulo veio tratando desse assunto aqui e ali, da unidade. Nós já vimos, expomos algumas mensagens com respeito a isso, por exemplo, logo no início da carta, no capítulo 1, os irmãos abrirem comigo no capítulo 1, verso 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. 1:27, falando para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. De que modo eles devem estar firmes? De que modo eles vão viver dignos do evangelho? Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui o apóstolo Paulo já demonstra, pela sua exortação, de que a igreja não estava tão unida quanto deveria estar. Não estavam lutando juntos pela fé evangélica. Mais adiante, no capítulo 2, no verso 2, o apóstolo menciona o problema de forma mais explícita. Quando ele fala para a igreja: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo, meus irmãos, já disse para essa igreja, ou melhor, já fez muitas declarações de amor, o quanto ele amava aquela igreja, o quanto aquela igreja era fonte de muita alegria. A coroa do apóstolo Paulo, sua coroa de laurel, de vitória, era aquela igreja, mas ele fala: minha alegria ainda não é completa, porque há desavenças. Logo pensais a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma. Mais adiante, no capítulo 2, no verso 14, ele fala a respeito, talvez, da natureza daquele problema, ou daquela desavença, daquela desunião, quando ele exorta o povo para fazer tudo sem murmuração e nem contendas. Sem murmuração e sem contendas, dando a entender de que a igreja estava murmurando, reclamando, e essa murmuração dando lugar à contenda, à desavença, à discórdia, a desunião, consequentemente, a instabilidade na fé, a fraqueza, uma brecha para o maligno penetrar e fazer maior dano, e causar maior dano em todo o propósito da igreja. Porém, meus irmãos, aqui
no capítulo 2, no capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo deixa bem claro, de que existia um problema. Ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Meus irmãos, aparentemente a pregação apostólica não era uma pregação vaga, abstrata, meramente teológica, mas o apóstolo Paulo aplica e trata de problemas concretos e reais, a ponto dele mencionar nomes. O apóstolo Paulo menciona nomes, não louvando, não mencionando a contribuição. Sim, ele também faz isso com respeito a Evódia e Sintique, mas ele menciona as mulheres que eram a fonte do problema e da discórdia. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Meus irmãos, não é minha intenção nessa noite mencionar nomes, e tratar aqui da mesmo grau de, com a mesma forma explícita que o apóstolo Paulo tratou aqui dos nossos problemas, mas é preciso compreender que a palavra de Deus não é vaga. Embora eu não irei mencionar nomes, o Espírito, ele menciona nomes, ele menciona na palavra, e ele fala diretamente a nós, e nos dá a entender muitas vezes que a palavra é para nós. Eu não sei se você já teve a experiência de estar debaixo da pregação da palavra e ter a percepção ou a sensação de que a palavra vem para você tão claramente que parece que o Espírito fala com você, menciona o seu nome quase. Quando estamos debaixo da convicção de pecado, sentimos que Deus fala assim conosco tão diretamente, e isso é uma bênção quando acontece. A nossa oração é que o Senhor fale assim conosco nessa noite. Embora os nomes não sejam mencionados, que o Espírito fale tão diretamente ao nosso coração a ponto de percebermos, ou ouvirmos como Natã falou com Davi: tu és o homem, tu és o homem. Logo, se você é Evódia, se você é Sintique, que o Espírito de fato fale ao seu coração, ele convença do pecado, da justiça, do juízo e do perdão em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem, versos 2 e 3, quando o apóstolo Paulo trata desse conflito na igreja, sobre o seguinte tema: resolvendo conflitos do modo apostólico. Resolvendo conflitos do modo apostólico. E a primeira coisa que queremos considerar é o problema em si. Queremos ver a natureza do problema, os envolvidos, a gravidade, as consequências e algumas aplicações com respeito à mera existência do problema e tudo que caracteriza o problema em si. E em segundo lugar, queremos considerar a solução apostólica para o conflito. De que modo o apóstolo Paulo trata dessa dificuldade na igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, o problema em si. É claro, o apóstolo Paulo agora põe todas as cartas na mesa, não fala mais indiretamente, mas deixa claro, existe um problema de divisão na igreja de Filipos. Aquela igreja tão especial. Aquela igreja que o apóstolo Paulo louvou desde o início da carta como sendo a sua parceira no evangelho, desde o primeiro dia que ele pregou naquele lugar até hoje. Aquela igreja sempre participou do avanço do evangelho ativamente. Aquela igreja tinha problemas de divisão. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, queremos considerar e observar aqui quem eram as envolvidas nesse problema. Duas irmãs na fé, Evódia e Sintique. O apóstolo Paulo aqui não está falando de meros arruaceiros, ele não está falando de visitantes casuais, aqueles que não fazem parte da igreja, mas que vêm de vez em quando e talvez causem algum tumulto por não compreenderem as coisas de Deus, nem do evangelho. Ele está falando de membros da igreja, Evódia e Sintique, membros em plena comunhão da igreja de Filipos.
Vemos isso, em primeiro lugar, pela forma como ele escreve a carta, logo na introdução, capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Existia ali uma igreja do Senhor, localizada na cidade de Filipos, e ele escreve a santos em Cristo Jesus, que ali congregam, e essas mulheres fazem parte dessa congregação. Elas são esses santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos, membros de uma igreja local. E talvez você pudesse pensar, bom, talvez são meramente crentes nominais, são membros da igreja, mas não têm nenhum interesse, na verdade não nasceram de novo, ou não têm experiência com Deus, mas o apóstolo Paulo deixa claro que não era esse o caso. Voltando para o capítulo 4, no verso 3, o apóstolo Paulo deixa claro, sem sombra de dúvida, que aquelas irmãs conheciam a Deus, juntamente com o companheiro de Paulo e Clemente, os demais cooperadores. Elas tinham seus nomes no livro da vida. Veja comigo no final do verso 3, os nomes se encontram no livro da vida. Isto é, o modo como essas irmãs viviam ou deram testemunho ao longo de todo esse tempo de existência da igreja de Filipos, já tinham dado evidências suficientes, frutos de um novo nascimento, confirmando assim a vocação e eleição. E o apóstolo Paulo diz: o nome delas estão no livro da vida, arrolado nos céus. Elas são herdeiras da vida eterna, não tenho dúvida. Irmãs da fé, crentes, nasceram de novo, frutificando. E mais do que isso, meus irmãos, vejam o que o apóstolo Paulo fala a respeito delas, também no verso 3. Ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Elas lutaram comigo lado a lado. A expressão juntas se esforçaram é uma palavra só que quer dizer: elas contenderam comigo, elas participaram da luta lado a lado comigo. Eu, apóstolo, estava cercado de combatentes pelo evangelho e elas estavam no mesmo batalhão que eu para fazer o evangelho avançar. Comentaristas dizem que tem aqui nessa palavra um tom de bravura. Elas tiveram a bravura e a coragem de batalhar juntamente com o apóstolo Paulo, e a história da igreja de Filipos deixa claro isso. Meus irmãos, plantaram a igreja não é fácil, especialmente no ambiente pagão, como Paulo plantou a igreja de Filipos. Paulo sofreu muita perseguição, foi preso, foi expulso daquela cidade, e estavam ali no meio de todo aquele conflito, de toda aquela perseguição, aquelas mulheres ali lutando juntamente com o apóstolo Paulo pelo avanço do evangelho. E aqui, apenas abrindo um parêntese, veja o tributo, a honra que o apóstolo Paulo dá à influência das mulheres na igreja, a contribuição das mulheres na igreja. Obviamente elas não eram mulheres ordenadas, não eram ministras, porque o apóstolo Paulo deixa claro de que os homens é quem devem ser o cabeça na igreja, os líderes, os ministros, mas de alguma maneira essas mulheres contribuíram para o avanço do evangelho com seus dons e talentos no meio da igreja, de modo o apóstolo Paulo se colocar lado a lado com elas. Elas estiverem do meu lado para fazer o evangelho avançar. E mesmo assim, essas duas mulheres, membros da igreja, crentes no Senhor Jesus Cristo, dando frutos de novo nascimento, que foram ativas e corajosas no avanço do evangelho naquela igreja de Filipos, ainda assim, essas mulheres estavam em um conflito intenso no meio da igreja. Meus irmãos, isso nos mostra que crentes podem, muitas vezes, de fato podem se comportar de uma maneira pecaminosa a ponto de causar muito conflito na igreja, e isso é doloroso. Cristãos são novas criaturas em Cristo Jesus, nasceram de novo, mas a realidade é que o velho homem ainda
tem os seus avanços, tem a sua influência pecaminosa no nosso coração, e há lutas de personalidade, sentimentos machucados, as pessoas se irritam, as pessoas traem umas às outras, decepcionam umas às outras muitas vezes, pessoas têm abordagens diferentes para problemas diferentes, e isso causa conflito na igreja, injúrias, maledicência, discórdia, todo tipo de ofensa pessoal pode acontecer mesmo no meio daqueles que amam a Deus. Devemos estar atentos para isso. Segunda coisa que eu queria considerar com os irmãos com respeito ao problema em si é a natureza do conflito. Precisamos entender que aqui não estamos tratando de um problema de natureza teológica e nem de uma questão meramente moral. Se fosse uma questão teológica, o apóstolo Paulo daria instruções claras com respeito à verdade, ele posicionaria, falaria a verdade, como ele fez no capítulo anterior, quando existia conflito com os judaizantes, com os falsos mestres, falsos pregadores. Ele não simplesmente rogou para que se entendessem lá, ele tratou do problema, se posicionando claramente. O conflito não é doutrinário, nem moral, não era uma questão de um comportamento de prática de pecado que estava sendo abraçado. Se o fosse, ele também confrontaria, como ele fez no capítulo anterior, falando dos inimigos da cruz, aqueles que professavam a Cristo, mas viviam para o seu próprio ventre. Lembram desses? Viviam para os seus apetites carnais. O apóstolo Paulo fala, esses vivem de forma na libertinagem e devem ser confrontados, deve haver um conflito nessas situações. Meus irmãos, há ocasiões onde o conflito é inevitável na igreja e até mesmo necessário. Omitir-se o conflito em situações quando a verdade de Deus ou a vida de santidade que Deus nos propõe são ameaçados frontalmente. Nessas situações o conflito deve existir. E não fazê-lo é tornar-se repreensível. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 11, ele diz que resistiu ao próprio Pedro, o apóstolo Pedro, face a face, porque se tornou repreensível. Um conflito entre os apóstolos, por causa de uma questão doutrinária importante. O próprio apóstolo Paulo criticou a igreja de Corinto justamente por não confrontar aqueles que estavam ensinando o erro. Se vocês olharem em 2 Coríntios 11, 4, eu posso apenas ler, ele diz o seguinte: se na verdade vida alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçados, a esse de boa mente o tolerais. O apóstolo Paulo fala isso duramente, porque eles estavam tolerando o erro, porque não estavam criando um conflito, um confronto com o erro, quando deveria criar. E não é isso que o próprio Senhor Jesus diz também? Quando ele escreve a uma das suas cartas, ou das igrejas, nas cartas em Apocalipse, falando à igreja de Tiatira, quando o Senhor Jesus repreende a igreja de Tiatira, porque tolerava uma mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, e que não somente tolera que essa mulher ensine, mas também seduzam a muitos. O Senhor Jesus critica aquela igreja por não criar um conflito necessário, mas tolerar o erro, ser paciente com o erro. Meus irmãos, há momentos quando o conflito é necessário, e não fazê-lo constitui-se um pecado de omissão ou de falta de zelo para com a verdade de Deus. Mas aqui não era o caso. O caso aqui não era teológico, nem eminentemente moral, não era uma prática de pecado entre vode ou sintique, mas era um problema relacional. Era um problema de relacionamento. Era uma dificuldade pessoal de uma para com a outra. As mulheres não se entendiam. Talvez uma não falasse com a outra. Talvez uma tenha criticado o trabalho da outra.
e uma não gostou. Talvez uma quisesse mais apoio da outra numa determinada atividade que estava desenvolvendo e não quis dar, e aí ficou ofendida e já se doeu. Existem 1000 razões para termos problemas de ordem de relacionamento, não é? Que não são eminentemente teológicos, nem eminentemente questões morais, mas questões de relacionamento. Muitas coisas podem ter acontecido aqui, mas certamente foi essa a questão aqui. Diferenças no modo de ser, de agir, de pensar, de tratar, que causam algum tipo de ofensa pessoal. E alguém poderia pensar então, bom, se não é um problema doutrinário ou moral, então não é um problema tão sério assim. Não precisa de muito alarde. Deixa quieto e o problema irá ser resolvido, meus irmãos, mas isso não é verdade. O problema relacional é um problema tão sério, ou talvez mais sério, ou talvez com mais potencial de causar dano na igreja do que um problema doutrinário. O problema doutrinário é facilmente detectado e talvez isolado e removido, mas um problema de relacionamento às vezes é mais difícil de tratar, cria raiz de amargura, tantas dificuldades e pode trazer numa igreja grande divisão, de modo que quero considerar com os irmãos também, considerando ainda o problema em si, as consequências trágicas do conflito dessa natureza. O próprio fato do apóstolo Paulo mencionar isso na sua carta já mostra que era um problema sério. Pense que a notícia daquele problema viajou de Filipos até Roma, onde Paulo estava. Ele ouviu aquele problema, escreveu uma carta inteira mencionando aqui e ali o problema, desenvolvendo teologia pesada para endereçar esse assunto. Certamente não era um problema pequeno. Há evidências, eu creio aqui na carta, de que eram problemas ou consequências pessoais na vida daquelas mulheres. O próprio verso 4 desse mesmo capítulo nos dá a entender de que talvez a paz ou a alegria tinha se perdido. O apóstolo Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Existe uma conexão, meus irmãos, entre paz, alegria e harmonia. Essas duas coisas estão envolvidas. Quando vemos por uma igreja onde há conflito, onde não nos entendemos, não conseguimos olhar para a cara do irmão, não vemos com alegria, paz e júbilo e desejo de louvar a Deus na unidade com os irmãos, mas há de fato grande agonia. Creio que há evidências aqui de que o zelo das mulheres se arrefeceu. No verso 3, o apóstolo Paulo diz: elas se esforçaram comigo no Evangelho. O tempo aqui é no passado. Elas se esforçaram, talvez, já pelo desgaste do relacionamento, não se esforçam mais. Não estão com o mesmo zelo para labutar. E quando há conflito, meus irmãos, às vezes é assim que queremos nos portar, não é? Queremos simplesmente nos isolar, queremos nos afastar, não queremos nos envolver para não acontecer de novo. Simplesmente perdemos o desejo de servir e de continuar se envolvendo na igreja por causa de algum conflito, e certamente as mulheres estavam experimentando isso. Há indícios de que a utilidade delas também tinha se arrefecido. O apóstolo Paulo fala: completai minha alegria, não é? Completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Ao invés de estar produzindo o avanço do evangelho, aquelas mulheres estavam sendo úteis. Ou melhor, estavam sendo usadas pelo próprio maligno para produzir algum tipo de agonia no coração do apóstolo Paulo, uma tristeza, uma alegria incompleta. Há evidências de que a humildade também não estava mais aqui. No capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo fala: certamente com essas mulheres em mente, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Certamente, não tem como não considerar que o apóstolo Paulo aqui não pensava em Evódia e Sintique, considerando uma a outra superior a si mesma. Certamente elas estavam aqui envolvidas em partidarismo ou vanglória, logo a humildade tinha ido pelo ralo. Talvez o pior de tudo, o testemunho também tinha enfraquecido e muito. Quando você pensa nos nomes Evódia e Sintique, o que é que você pensa? O que vem à sua mente?
Se esforçaram juntamente com Paulo no progresso do evangelho? Ou você pensa em confusão, conflito, discórdia, desavença? O nome dessas mulheres foram passados pela história da igreja como problemática. O nome é vó de Sinti, que é isso que vem à mente. Embora foram mulheres que foram usadas por Deus. Qual o testemunho? Enfraquecido. Mas há consequências não só pessoais, há consequências para a igreja, e aqui a coisa já vai ficando mais séria. Meus irmãos, na igreja não existe, e creio que foi Lloyd Jones que disse isso, aquilo que chamamos de um problema isolado. Na igreja não existe um problema isolado, porque nós não somos isolados, somos um corpo unidos uns aos outros, e qualquer problema na igreja afeta todo o corpo. Quando há desavença entre duas pessoas, um espírito de discórdia e partidarismo toma conta de toda a igreja. E aquilo que era para ser um ambiente de alegria, exultação, se torna um ambiente amargo, tenso. Talvez pensássemos, não, são só duas mulheres aqui. Mas em termos muito práticos, podemos vislumbrar a situação. Se as duas mulheres não se entendem, talvez os seus maridos também não se entendam. Se elas não se falam, os seus maridos, a sua própria família, certamente não vai se relacionar muito bem um com a família do outro. E daí os amigos passam a tomar partido aqui e ali, e aí os amigos de Evódia de um lado, os amigos de Sintique do outro. Daqui a pouco toda a igreja está rachada, dividida, de forma muito prática, e se cultiva na igreja um sentimento de amargura e conflito. Não é um problema qualquer. O fato de ser relacional não quer dizer que isso não vai afetar seriamente a igreja, e talvez mais sério do que tudo, afeta não só pessoalmente as mulheres, nem o corpo da igreja, mas também o próprio evangelho. O próprio evangelho é afetado. O poder de testemunhar. O poder do evangelho, que na verdade é o que une. O evangelho é conhecido, o apóstolo Paulo menciona, como o evangelho da reconciliação. De nós para com Deus, sim, mas certamente isso também deve ser manifestado na igreja, de quando vivemos em discórdia. Como podemos testemunhar do evangelho que traz reconciliação? E o apóstolo Paulo dá a entender isso na carta, de que o evangelho estava perdendo um pouco da força, do brilho em Filipos, quando ele menciona, olhe comigo no capítulo 2, 14 e 15, 2 versos 14 e 15, ele fala, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Nós somos chamados para brilhar no mundo. O apóstolo Paulo diz, brilhar o evangelho da graça, da direção para aqueles que estão perdidos em trevas, mas quando há murmuração e contenda, como podemos ser? Ou nos comportar como filhos de Deus, inculpáveis, e resplandecer como luzeiros no mundo? Certamente o brilho do evangelho é um pouco obfuscado ou encoberto pelas desavenças, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo apela, pensem concordemente no Senhor, ou como ele escreveu aos Coríntios, tratando da mesma questão, ele fala, em nome do Senhor Jesus eu apelo, para que vocês pensem a mesma coisa. Essa é uma obra do Senhor, meus irmãos, e devemos ter isso em mente. Não é uma obra nossa, que podemos tratar carnalmente, mas é do Senhor, e portanto devemos dar todo o cuidado para não macular aquilo que é do Senhor com as nossas próprias desavenças. O apóstolo Pedro não tem uma referência agora, se eu não me engano, na sua segunda carta, falando também de problemas de divisão na igreja, ele diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça entre aqueles que promovem a paz. A igreja promove a paz, paz com Deus, e é em paz que se semeia o fruto da justiça entre os que promovem a paz. Os que promovem paz vivem em guerra, uns com os outros.
porque não se entendem, porque por causa de problema de relacionamento. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer então em aplicação para os irmãos é em caráter preventivo. São problemas que podem ocorrer entre crentes, como vimos aqui. São problemas que são sérios em vários sentidos e, portanto, devemos estar atentos ou vigilantes para não cairmos nessa situação. E aqui eu queria trazer brevemente algumas aplicações, trazendo Provérbios, tão rico nesse assunto. Primeira aplicação é: compreenda a natureza diversificada da igreja. A igreja, ela é diversa. E talvez a falha em compreender de que a diversidade é que causa conflito, porque você quer que todo mundo seja igualzinho a você em todos os assuntos e você não tolera diferença alguma de ser, de se portar, de contexto. Pense na igreja de Filipos. Lídia, vendedora de púrpura, mulher da alta sociedade, alto escalão. Carcereiro, que se converteu pela pregação do apóstolo Paulo, certamente um homem bruto, forte, acostumado a um tratamento mais duro. Outro lado, uma jovem possessa de espírito adivinhador que foi liberta pelo apóstolo Paulo, menina abusada por homens para trazer fonte de lucro, porque tinha esse espírito adivinhador. Imagina a variedade de contextos e de pensamentos e de formas de ser e de personalidades. Devemos compreender de que a igreja, ela é diversificada, e isso é bom. E aprender a viver com as diferenças. Segunda aplicação é, em caráter preventivo, é não se ofenda facilmente. Mas desenvolva uma casca grossa, como dizem coloquialmente. Provérbios 15:18 diz: um homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo que se irrita facilmente, ele provoca divisão. Existem irmãos que, na verdade, temos até medo de falar, pois sentimos que estamos pisando em ovos, não por questões doutrinárias nem morais, mas por questões de personalidade, relacionamento. E há tanta dificuldade, é causa de discórdia, por causa de milindre. Precisamos desenvolver um espírito longânimo. Terceiro, desenvolva a graça da benignidade e da maleabilidade, julgando uns aos outros pela melhor ótica, benignidade, sendo bom, e a maleabilidade, sendo flexível com os irmãos, no que diz respeito a relacionamento. Recentemente, eu e minha esposa comemoramos 10 anos de casamento e existe aquela tradição de se associar um material a cada ano de casamento, uma pedra preciosa, não é? Nem sempre preciosa, mas um material que vai descrever quantos anos já tem de casamento. E eu, curioso, fui pesquisar, e com 10 anos de casamento, o material, para minha decepção, era alumínio. Alumínio, 10 anos de casamento, isso é material precioso. E aí, pesquisando um pouco mais, eu descobri que o motivo pelo qual o alumínio é escolhido para 10 anos é porque é um material flexível. E depois de 10 anos, talvez, o casal já aprendeu um pouco da maleabilidade que devem ter para viver em harmonia um com o outro, compreendendo as diferenças que têm, já se conhecem mais, e é um pouco disso que devemos ter também no nosso meio. A maleabilidade, de compreender as diferenças, de sermos mais flexíveis uns com os outros, pacientes uns com os outros. Quarto lugar, em caráter ainda preventivo, não espalhe contendas e fofocas, talvez não há nada pior do que isso. Para gerar, ou para melhor dizendo, para fomentar e fazer propagar e crescer as divisões. Provérbios diz, capítulo 26, verso 20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Ou como falamos em outras palavras, não põe a lenha na fogueira. Provérbios diz a mesma coisa. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, não havendo difamador, cessa a contenda. Provérbios 16, 28, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Pessoas que deveriam estar juntas, que se amam por conta da fofoca, do disse-me-disse, porque outros falam e aí vai espalhando, se separam, não se falam mais. Provérbios 22, 10 fala, lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda.
cessarão as demandas e a ignomínia. Assim como o ar alimenta o fogo, o que alimenta a contenda é o escarnecedor, diz a palavra. Logo fofoca, meus irmãos, por favor. Nem aquela fofoca santificada que usamos, você não sabe do problema do irmão. Vou compartilhar com você para você orar por ele. Isso é fofoca santificada, você sabe. Isso não deve ter lugar no meio do povo de Deus. Fale apenas com aqueles que têm alguma participação na situação. E em quinto lugar, ainda em caráter preventivo, esteja pronto a perdoar e não retenha mágoas. Esteja pronto a perdoar e não retenha mágoas. Provérbios 19:11 fala: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória. Qual é a glória do homem? Perdoar injúrias. É ser como Deus, pronto a perdoar, tardio em irar-se. Provérbios 17:14, talvez o mais conhecido nesse assunto: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Criou-se um probleminha, desiste da contenda, perdoa, tem um espírito perdoador, releve, seja benigno, paciente, desiste de contender antes que haja rixas. Evode e Síntique certamente não desistiram, e o problema cresceu e cresceu, a ponto de chegar em Roma. Mas, meus irmãos, e se o conflito já existe? Às vezes acontece de não ter como evitar e o conflito crescer, e ele, se já existe, o que fazer? É o que queremos considerar em segundo lugar: a solução apostólica para o conflito. E vemos a maneira como o apóstolo Paulo trata dessas mulheres. A primeira coisa que queremos considerar com respeito à solução apostólica é a atitude do apóstolo Paulo, o seu modo de tratar, a maneira como ele se porta, ou como ele endereça ou trata da questão ao falar a respeito dessas mulheres. Vemos que o apóstolo Paulo era hábil em tratar com pessoas, assim como ele era hábil em tratar de doutrina. Um pastor, assim como um mestre. A primeira coisa que vemos nele é a gentileza. Ele não as humilha, ele não é duro com elas, mas ele é sincero, fala a verdade, porém gentil e amável. Veja o prefácio de toda essa exortação, no verso 1. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. De que modo, Paulo? Rogo, Evode e Síntique, que parem de brigar. Eu as amo, vocês são minha coroa e minha alegria. Eu tenho saudades de vocês, vocês são meus irmãos. Veja a gentileza do apóstolo Paulo. Segundo, veja pela sua postura que ele apela com elas. Ele faz um apelo. Ele não desce o peso da autoridade apostólica como ele tem. Ele poderia fazer e o fez em outras ocasiões, especialmente aos Gálatas ou aos Coríntios. Mas não, ele faz um apelo, um rogo. Rogo a Evódia, rogo a Síntique. A palavra aqui, meus irmãos, quer dizer, eu chamo para junto de mim. Esteja junto de mim, Evódia e Síntique. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você, Síntique. Eu apelo para você. Ele implora, ele exorta, ele roga. Por que apelar, meus irmãos? Por que apelar? Meus irmãos, quando estamos em desacordo, a verdade é que as nossas próprias razões, elas se tornam o motivo supremo da discórdia. Ninguém tem razões melhores do que a nossa. Todos nós já passamos por isso. Não queremos ouvir ninguém e nem nada. E por isso Paulo apela. Paulo não argumenta tanto, mas ele faz um apelo. O apelo, meus irmãos, é uma exortação que vai direto no coração. É como se ele bypassasse a mente e não apresentasse argumentos nenhum, mas falasse direto ao coração, para, na esperança de conquistar o coração, e o coração, uma vez conquistado, desarme a mente dos seus próprios argumentos falaciosos. Dialogar nem sempre é possível. Às vezes é preciso apelar e falar diretamente ao coração, na esperança de encontrar uma brecha e conquistar o coração. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele conquista, ele fala, ele apela a essas mulheres de uma forma cheia de ternura e carinho. Mas veja também o método do apóstolo Paulo.
A primeira coisa importante a considerar aqui é que é um método que tem raízes em grande doutrina. Como é que começa o capítulo 4? Qual é a primeira palavra do capítulo 4? Quando ele vai iniciar toda essa exortação. Portanto, sempre que você estiver lendo as cartas do apóstolo Paulo, esteja atento aos portantos do apóstolo Paulo. Tendo dito tudo o que disse, portanto, consequentemente, qual é a consequência de tudo que eu apresentei agora? Qual é a aplicação na vida prática? Quais são as consequências? Aqui estão. E é isso que o apóstolo Paulo faz. No capítulo 3, ele desenvolve teologia pesada, doutrina densa. E agora ele fala, portanto, meus irmãos, precisamos compreender que qualquer prática, ou qualquer aplicação, ela está enraizada no evangelho e na mensagem da graça, na doutrina, como ela é em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo tão profundamente expôs nos capítulos anteriores, até chegar para esse ponto e falar, portanto. O primeiro método é esse, trazer para a palavra, trazer para a verdade, a doutrina de Deus. A segunda coisa que vemos é que o apóstolo Paulo não evita o problema. Não é essa nossa, talvez, tática número 1. Simplesmente evitar, ignorar, fingir que ele não está ali, tapar os olhos. Muitas vezes fazemos isso. É mais fácil para nós fugir do conflito do que enfrentar o conflito. É mais fácil, talvez, mudar de igreja, como muitos fazem, quando tem um conflito. Simplesmente vão embora do que enfrentar rapidamente. O apóstolo Paulo não simplesmente fala, Evódia, Sinti, por que vocês não procuram outra igreja? Vão congregar em outro lugar, para evitar discórdia, vocês não se entendem. Vai em outro lugar. E assim cada um vai viver na sua vida, a sua fé não precisa incomodar ninguém, mas não é isso que o apóstolo Paulo fala. Eles a chamam para viverem a vida da fé deles no meio dos relacionamentos. Ou você pensa que aquilo que vem antes do portanto não tem poder para nos equipar, para tratar dos problemas que temos a tratar relacionais? Aquilo que temos do evangelho é suficiente, é uma arma poderosa suficiente para tratar das questões. É bem verdade que existe um momento de sair. Especialmente quando a nossa integridade física está ameaçada. Outras ocasiões mais sérias, quando todo o esforço já foi feito. Talvez é necessário, mas não é a tática número 1 e nem a que facilmente devemos recorrer. Mas devemos enfrentar. Segundo ou terceiro lugar, olhe o equilíbrio do apóstolo Paulo. Isso é interessante notar. Ele dá um verbo para cada uma. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele não simplesmente fala, rogo a Evódia e Sintique. Ele olha para Sintique e fala, Sintique, eu rogo a você. Depois ele fala para Evódia, Evódia, eu rogo a você. No original aqui é um verbo habilmente tratado ou escrito do apóstolo Paulo para cada mulher. E isso nos comunica que elas deveriam reconhecer algo da responsabilidade individual. O apóstolo Paulo não toma partido. O apóstolo Paulo, ele simplesmente não trata da questão em si, mas ele chama as mulheres para cada um reconhecer o seu grau de culpa e se arrepender. E voltarem a pensarem concordemente no Senhor. Em cada problema relacional, dificilmente somos 100% inocentes, né? Sempre temos algum grau de culpa. Mesmo que seja menor. Um talvez tenha um maior peso do que o outro. Não sabemos se a grande culpada aqui era Evódia, ou se a grande culpada aqui era Sintique, ou se era mais equilibrado, mas sempre há algum grau de culpa. Deixa eu lhe dar algumas perguntas para você discernir. Você alimenta o conflito com seu próprio orgulho e atitude defensiva, palavras agressivas, torcendo a realidade. Você se recusa a dar o benefício da dúvida e já conclui que a pessoa com a qual você está tendo conflito tem motivos torpes. Você age como se não tivesse nenhuma responsabilidade no problema.
Você é culpado de resistir a Deus, se recusando de dar o perdão e de buscar a reconciliação. Você é culpado de perpetuar o conflito pela sua preguiça em tratar do problema. Você pecaminosamente aguarda que a outra pessoa dê o primeiro passo em relação à reconciliação, logo desobedecendo ao mandamento do apóstolo Paulo de que do que depender de vós devemos ter paz com todos os homens. Eu creio que todos nós já fizemos isso, né? Alguma vez na vida, ou muitas vezes na vida, somos culpados. Meus irmãos, temos algum grau de culpa que devemos receber, devemos assumir a nossa culpa e considerar aquilo que temos errado. Jó, quando estava sendo duramente acusado pelos seus amigos, inclusive falsamente, ele orou: ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado, diz Jó, mesmo sendo inocente. Ele fala: Senhor, revela no meu coração onde tenho errado. E aqui está um primeiro passo para resolvermos o conflito, reconhecermos em que temos errado, assim como Jó orou. E meus irmãos, e talvez agora por último, queremos considerar o objetivo do apóstolo Paulo. Obviamente a reconciliação, mas qual é a natureza? Ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. O objetivo do Paulo era a concordância de pensamento entre Evódia e Sintique. Mas o que é que o apóstolo Paulo está pedindo aqui? Será que o apóstolo Paulo está pedindo que elas pensem exatamente igualzinho em todas as questões da vida que temos? Meus irmãos, isso não é unidade, isso é uniformidade. E a igreja não é uniforme. A igreja ela é diversa, mesmo na união. E se você tentar forçar todo mundo em perfeita uniformidade em absolutamente tudo, o que você vai ter é muito conflito para resolver. E não vai ter nenhuma resolução de conflito. Há duas coisas aqui, meus irmãos, que eu creio que está em vista, ou está aqui dentro dessa expressão: pensem concordemente no Senhor, que o apóstolo Paulo escreve. A primeira delas é uma disposição de atitude. Tem a mesma atitude. A palavra pode ter esse significado. Tem a mesma disposição. E qual é a disposição? Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala sobre isso. E até mesmo usa essa palavra. Abra comigo no capítulo 2, verso 5. Nós vemos o apóstolo Paulo tratando disso por antecipação, quando ele fala: tede em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que se segue, meus irmãos, é a declaração talvez mais elevada, bela, poética, a respeito da humildade do Senhor Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não se agarrou ao fato de ser igual a Deus, ou dos seus privilégios de Deus, antes se humilhou. O apóstolo Paulo então fala: tem a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo e se humilhem. Será que vocês não podem se desgarrar dos seus próprios direitos, como Cristo se desgarrou, e se humilhar em prol do bem maior, em prol da igreja e do evangelho? Cristo não se agarrou aos seus direitos. Subsistindo em forma de Deus, ele se fez na forma de servo e foi obediente até a morte. Ele não se apareceu como um rei supremo, ele apareceu como um escravo, submisso à vontade do Pai, se humilhou. Em segundo lugar, meus irmãos, é foco. Atitude e foco. E aqui está a ideia do capítulo 2, verso 2, quando passagem que já lemos. Quando o apóstolo Paulo fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, pensem concordemente. Tenhas o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E de que maneira é isso? O verso 1 fala, capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, então completai a minha alegria e pensais a mesma coisa. Se todos vocês têm tido experiências com Cristo, olham para Cristo, são consolados pelo amor de Cristo, experimentam da comunhão do Espírito Santo, se vocês têm os olhos em Cristo e são impactados pelo Evangelho, então vivam em união. Essas duas pessoas olham para o mesmo objetivo e são consumidas
no seu ser, pelo mesmo objetivo, que é fazer propagar o evangelho, todas as demais coisas se tornam, como Paulo falou pouco antes, escubala, se tornam esterco humano, perdem a razão, porque o foco está no evangelho. Pensem concordemente, tenham a humildade de Cristo e o foco maior no evangelho da graça, e as demais coisas perdem um pouco o seu poder. Se tornam patéticos os nossos argumentos à luz do evangelho, que é o bem maior. E é essa a base do apelo. Eu apelo, Evódia, apelo, Síntique, a vocês que pensem concordemente no Senhor, por causa do Senhor, compreendam que devem viver em união. A brecha que o apóstolo Paulo entra para penetrar o coração daquelas mulheres e conquistá-las é o amor que elas têm em comum pelo evangelho da graça. É em paz que se semeia o fruto da justiça entre aqueles que promovem a paz. Logo, meus irmãos, qual é o objetivo? Unidade no evangelho. Unidade nas coisas de Deus. Compreender o bem maior. E que as nossas coisas pessoais, assim como as próprias do Senhor Jesus Cristo, devemos abrir mão delas para fazer propagar o propósito redentivo de Deus no meio da igreja. Por último, rapidamente, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo apela para um homem que intervenha, se necessário. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Há ocasiões onde é necessário um mediador aqui, maduro. Alguns perguntam quem seria esse homem, não se sabe ao certo, não tenho tempo aqui agora para tratar todas as teorias, mas uma coisa mais segura seria talvez um presbítero na igreja. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta, ele fala: escrevo aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, presbíteros e diáconos na igreja. Certamente aqui era um desses homens que recebeu essa carta, que tem a incumbência. Meus irmãos, é preciso que o mediador seja maduro, para ele não se tornar parte do problema. Por isso também um presbítero, um homem sábio, que conhece a palavra de Deus, para que de fato, tomado da mesma atitude, postura e foco do apóstolo Paulo, possa tratar com eficácia daquele problema. E aqui os presbíteros devem compreender que é parte da responsabilidade do ofício, tratar dessas questões. E homens também maduros na fé. De modo, meus irmãos, que se vamos viver em unidade, se vamos viver firmes no Senhor, é preciso unidade. É preciso baixar as armas, sair da defensiva, olharmos juntos para aquilo que mais interessa a todos nós, que é o evangelho da graça, e sermos tomados pelo mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de profunda humildade. Meus irmãos, em conclusão, eu queria lembrar-nos apenas disso. Se o mundo é o palco da manifestação do poder de Deus, revelando pela criação de que existe um Deus poderoso nos céus, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, a igreja dentro desse mundo é o palco da sabedoria e da graça de Deus. É isso que Paulo diz aos Efésios, quando ele diz que pela igreja Deus manifestou a multiforme sabedoria sua. É pela igreja que ele faz conhecido a grandeza da sua graça. E de que maneira a igreja exibe isso? Certamente pelo púlpito, pregando o evangelho da graça. Mas não só pelo púlpito, pelos bancos também, vivendo graciosamente. E o que é a graça, se não o tratamento imerecido, se não receber aquilo que nós não merecemos? Ter a salvação pela graça quer dizer que somos pecadores e não merecemos, e Deus nos deu essa graça. Logo, rogo a um, rogo a outro, rogo a todos nós, que sejamos de fato um verdadeiro palco da graça de Deus, vivendo em unidade.
Muitos de nós já falharam nisso, muitas vezes. A nossa dureza, incredulidade, nossa partidarismo e vanglória, nossa contenda e murmuração. Já pomos em ameaça a unidade da igreja e a firmeza da igreja por consequência. Mas agora é hora, meus irmãos, de adorarmos a Deus em uma só voz, em uníssono. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que ele ora para que o Deus da paciência e consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordemente a uma voz glorifiques a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Os nossos corações devem estar em sintonia quando adoramos a Deus.